Graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Promessas de Esperança. Muito bom nos encontrarmos toda quinta-feira aqui na TV Viva Promessa. Lembrando, deixa o seu like, ele é muito importante para toda a TV Viva Promessa, para os conteúdos que são produzidos aqui pela equipe. Deixa também o seu comentário, diz aí a cidade sua, de onde você tem acompanhado, deixa o seu pedido de oração. E Bíblia aberta, se preparando para a reflexão de hoje. E compartilhe esse link nesse momento. Se você mandar nos seus grupos de WhatsApp para a família, mais pessoas vêm para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Hoje, eu quero refletir com você sobre o seguinte tema. Enquanto você espera um milagre, onde você está? Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente volta. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu vou ler em nome de Jesus os versos 46 e 47. Assim, Jesus veio novamente a Caná da Galileia, onde ele da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Feche os olhos. Senhor, obrigado por esse momento. Que o teu nome seja sempre, Pai, exaltado e glorificado por todos os teus filhos, por todos os moradores da terra. Fala conosco. Que teu Espírito Santo possa dirigir, possa, Senhor, interferir na nossa compreensão e nos dar alimento espiritual, alimento do céu. Ajuda-nos nessa hora, em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós temos aqui os nossos personagens apresentados. A gente tem aqui todo o contexto, o momento onde Jesus está. Jesus ele está retornando, ele está indo pela segunda vez a Caná da Galileia. E o texto nos informa, Caná da Galileia, onde ele da água tinha feito vinho. E aí nos apresenta aqui um nobre, na minha tradução fala nobre, em muitas traduções é apresentado como tinha ali um oficial do rei, portanto ele era um alto funcionário de Herodes. Oficial do rei, nobre, para você ter uma ideia, seria como hoje um chefe de gabinete em Brasília, um chefe de gabinete presidencial em Brasília. Portanto, nós estamos falando de alguém que tem um alto cargo, que tem um alto salário, que tem funcionários à sua disposição, alguém que tem recursos. É muito interessante que este homem, ele vai até Jesus e é informado para a gente que ele é de Cafarnaum. Jesus está em Caná da Galileia. Nós estamos falando numa distância aproximada de 25 a 27 quilômetros. Portanto, esse homem se desloca toda essa distância para ir até Jesus. Quando ele chega na presença de Jesus, ele vai direto ao ponto. Senhor, o meu filho está à beira da morte. Desce comigo para que o Senhor possa curá-lo. Por que eu faço esse destaque? Ele não perde tempo. Esse oficial do rei, este nobre, ele não perde tempo mostrando o seu currículo. Ele não perde tempo falando, olha, eu tenho tal cargo, eu tenho tal posição social, eu tenho tais recursos, eu tenho... Nada, nada disso. Não tem currículo aqui. O que tem aqui é um filho queimando em febre e ele está desesperado, precisando que Jesus vá até a casa dele para curar o seu filho. Febre.
Pais que estão me ouvindo entendem que desespero é esse. Se o seu filhinho tiver febre um dia, tá bom, você dá um remedinho, a febre não baixa, passa 2 dias, 3 dias, uma semana e a febre não sai, você vai para pronto-socorro, você vai para médico. Se não sair, o médico vai pedir exames, vai dar antibiótico e aí a febre não abaixa, aquela febre fica persistindo. Isso é desespero para os médicos, para a família, para todo mundo. O texto não informa, o texto não diz, mas pela posição social, pelos recursos que este homem tinha, certamente ele já havia tentado todas as possibilidades. Estas que eu falei, de médicos, de recursos, ele já tinha tentado. Mas alguém falou para o oficial do rei, para o funcionário de Herodes, sobre o Nazareno. Olha, o Nazareno, ele tem feito milagres, ele tem feito coisas que ele pode curar o seu filho. Então ele vai à distância de 27 quilômetros, muito provavelmente porque um oficial do rei tem funcionários, tem cavalos, tem carruagens à sua disposição. Um bom cavalo faz em média, durante a parte clara do dia, ele consegue cobrir uma distância de 20 a 30 quilômetros. Portanto, este homem deve ter levado um dia inteiro de viagem até chegar a Jesus. E com certeza chega cansado. Por mais que ele fosse um habilidoso homem para cavalgar, por mais que fosse numa charrete, não importa. É um dia inteiro, é uma viagem que cansa. Mas quando você está com um filho à beira da morte, você supera, você não sente cansaço, você não sente os seus desafios, você vai para cima, porque você precisa de um milagre. Enquanto você aguarda o milagre, onde você está? E é nesse ponto que eu quero que você ande comigo nessa narrativa. Lá na casa dele, ele precisava de um milagre. Ele está esperando um milagre. E ele espera um milagre, ele espera a cura do filho dele. Ele e a esposa já tinham tentado de tudo e eles estão esperando e o milagre não vem. Agora ele vai percorrer a distância de 27 quilômetros até chegar em Caná da Galileia. Essa é uma distância que eu e você sempre estamos percorrendo. A gente sempre tem a nossa Cafarnaum e a gente sabe que em Caná da Galileia existe a possibilidade de cura. Essa é aquela distância cruel, é aquela distância que pode ser planetária entre a oração pedida e a oração respondida. Onde você está enquanto espera o seu milagre? Há quanto tempo, há quantos quilômetros você está da bênção? Há quanto tempo você está pedindo o seu milagre? É a oração pedida e a oração respondida. As lágrimas de dor, as lágrimas de choro, até que elas se transformem em lágrimas de riso e de alegria. Em Cafarnaum, ele está clamando, por favor, Senhor. Mas quando chegar em Caná da Galileia, quando Jesus operar o milagre, ele finalmente transformará a frase de por favor, Senhor, em obrigado, Senhor. Mas entre estas frases e estas situações, tem um caminho a ser percorrido, tem um caminho de fé. Portanto, enquanto você espera o seu milagre, em que ponto você está? Onde você está? Aí aqui, ele faz o pedido pelo filho dele. Ele diz o drama dele e Jesus responde. Olha o que Jesus responde no versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Essa é a resposta que ele não estava esperando. Essa é a resposta que aquele pai não estava esperando. Mas esta resposta, Jesus, ele dá pensando na plateia. Raciocina comigo. Esse homem vem de Cafarnaum.
ele tem a informação que Jesus está em Caná da Galileia, ou está indo para Caná da Galileia, e ele precisa se encontrar com Jesus. Esse homem não conhece Jesus, ele nunca viu Jesus. Com certeza ele tem que chegar em Caná e perguntar: alguém sabe onde está Jesus? Que casa, que lugar, que montanha, que vilarejo, onde está Jesus? E ele começa a falar, e ele fala do drama dele, ele fala do filho dele, ele fala da enfermidade do filho dele. E aí quando Jesus responde: se vocês não virdes milagres, vocês não crereis. O primeiro versículo que eu li faz questão de dar ênfase que Jesus está em Caná da Galileia, local onde da água fizera vinho. Lá em Caná, quando Jesus fez o milagre, ninguém ficou sabendo, a não ser os discípulos, Maria, os serviçais, todos eles ficaram sabendo. E não tenha dúvida, a notícia se espalhou porque milagres têm esse potencial. Milagres espetaculares, a notícia se espalha muito rápida. Então imagina, o assunto em Caná da Galileia era: ele transformou água em vinho. E agora chega um oficial do rei, que por si só já chamaria atenção, e chega desesperado procurando Jesus. E ele quer chegar até Jesus. A plateia quer ver. A plateia quer poder assistir o que Jesus vai fazer. A plateia não está preocupada com o filho do oficial. A plateia não está nem aí para o filho do nobre. A plateia quer ver milagres. A plateia quer ver ações espetaculares da parte de Jesus. Mas a resposta não é a resposta que aquele pai arrasado, aquele pai sem nada mais para fazer, aquele pai desesperado, não é a resposta que ele está buscando. E eu perguntaria para você, enquanto você espera o seu milagre, onde você está? Aquele pai estava na presença de Jesus, ouvindo uma resposta humilhante. Onde você está? E o que você vai fazer agora? Porque quando a gente ouve respostas humilhantes, quando a gente ouve respostas que não compreendemos, quando a gente ouve respostas que aparentemente são um não para aquilo que nós estamos pedindo, muitos de nós desistem. Nós acabamos por desistir da nossa busca, da nossa luta, do alvo da nossa fé, da nossa carência, da nossa necessidade de um milagre na nossa casa. Mas veja qual foi a reação do pai. No versículo 49, o nobre disse-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Esse pai, ele pede a mesma coisa de novo, ele repete, ele insiste, ele bate, ele busca, ele não desiste, ele persevera. Ele está na presença do mestre, ele já caminhou, ele já andou, ele já pagou o preço do constrangimento, da humilhação. Ele não está preocupado com que os amigos profissionais dele, os colegas de trabalho no palácio de Herodes, vão falar a respeito da atitude, da decisão dele de procurar um Nazareno. Ele não está preocupado. Agora ele está na presença de Cristo. Então ele implora: Senhor, por favor, desce depressa, o meu filho está à beira da morte, ele vai morrer antes que ele morra. E aí Jesus finalmente responde para ele. É a primeira parte do verso 50. Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. Essa resposta de Jesus é para se contrapor ao desespero do pai. Desce antes que o meu filho morra. E Jesus fala: fica tranquilo, pode descer você, vai pelo teu caminho, volta pelo teu caminho, porque o teu filho vive. Eu curei, o teu filho está vivo e ele vai viver. Onde você está enquanto busca o seu milagre? Sabe que posição está agora o pai? O pai agora finalmente ouviu uma resposta positiva, uma resposta confortadora, consoladora, poderosa de Jesus. Porém, o milagre que acaba de acontecer não é o milagre da forma que ele imaginou e que ele queria. A forma que o pai imaginou é: Senhor, vem comigo, desce comigo, caminha comigo 27 quilômetros até a minha casa, entra na minha casa, ora sobre o meu filho, pelo meu filho e cura o meu filho. Era assim que ele entendia que o milagre poderia acontecer.
Só que Jesus está dando uma resposta absolutamente diferente. Jesus está falando para ele: eu não preciso ir até lá, você pode voltar pelo teu caminho e o teu filho vive. Ou seja, esse pai não está vendo nada, não está entendendo nada, ele não está sabendo o que está rolando, o que está acontecendo. Mas enquanto você espera o teu milagre, onde você está? Esse pai estava humildemente crendo, estava humildemente tendo fé. Pode ser que neste momento, nesta hora, dessa pregação, se você estiver exercendo fé, o teu milagre possa estar acontecendo porque a ordem foi dada do céu, porque Jesus determinou: opera o milagre na vida desse meu servo, dessa minha serva. Você ainda não viu o milagre, você ainda não se encontrou com o milagre, mas você precisa crer. Você precisa crer enquanto você espera. Onde você está? Você está no ponto da fé. Onde você está nesses 27 quilômetros? E agora tem mais 27 quilômetros para voltar. Olha como esse pai reagiu. Olha a continuação aqui do versículo 50. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe contaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto porque eu estou falando de um nobre, de um alto oficial do rei Herodes. Eu estou falando de um cara que se encontra pela primeira vez com Jesus. Jesus dá uma palavra para ele, ordena a bênção. E o texto diz que ele creu. E porque ele creu, ele volta para sua casa. O texto tem detalhes aqui interessantes. Diz que quando ele está chegando, os funcionários vêm e falam: o teu filho vive. Aí ele pergunta: que horas que foi isso? Foi ontem, às 7 horas. E aí ele faz toda a conta dele, ele lembra, ele puxa pela memória. Foi exatamente a hora que Jesus falou: o teu filho vive. E aí ele creu e toda a casa dele creu. Bom, foi ontem, então ele levou um dia para chegar. Existem comentaristas que falam que quando ele vai desesperado, ele não para, ele vai. Eu te falei agora há pouco que um bom cavalo, ele percorre de 20 a 30 quilômetros na parte clara. Porém, um bom cavalo precisa de pausas, precisa descansar, beber água, senão ele não dá conta. Portanto, o que se interpreta é que a volta dele foi mais tranquila, não foi tão desesperada e tão apressada como foi a ida. Porque na volta ele ainda não viu, ele ainda não contemplou o filho, ele ainda não tem a convicção e a certeza da informação, mas ele creu na palavra de Jesus. Ele volta realizado, ele volta sabendo de que a bênção chegou. Enquanto espera o seu milagre, onde você está? E esse oficial, ele tem o foco no filho que está doente, mas ele tem a visão que todo cabeça de uma família precisa ter, que todo sacerdote precisa ter, que todo pai precisa ter, que todo homem precisa ter. Eu preciso priorizar, pensar e defender a minha família, a minha casa. Então esse homem vai, tem uma experiência impactante, ele se aproxima de Jesus, ele volta, ele conta, ele dá o testemunho e toda a família creu. Os milagres que buscamos, os milagres que esperamos, a gente não pode perder a posição de defesa, de amor, de afeto por nossa família. Em nenhum dos milagres que a gente está clamando e pedindo, nós não devemos ter o sentimento de egoísmo, o sentimento de que é só para mim, só importa a minha pessoa. Não, são milagres para todos, todo mundo é transformado, todo mundo é impactado, toda a casa é abençoada.
Aí a gente chega no término da narrativa. E aí o versículo 54 vai dizer: este foi o segundo milagre que Jesus fez, quando ele ia da Judéia para a Galileia. Quando você espera um milagre, onde você está? Em que ponto você está? Nos 27 quilômetros que vai até Caná da Galileia, ou você já está voltando 27 quilômetros, portanto nós temos aí 54 quilômetros. Que ponto da sua vida você está? Da sua maturidade, da sua movimentação? O texto termina dizendo que Jesus está se movendo. Ele vem vindo da Galileia para Caná da Galileia, e o texto diz que enquanto ele vem da Galileia para Caná da Galileia, ele realiza o seu segundo milagre. Nós, povo de Deus, não temos tempo para parar. Se você está esperando um milagre, não é para você estacionar a sua vida e falar: bom, agora eu cruzo os braços e agora chega. Não. Se movimente. Não abandone a fé, não abandone a igreja, não abandone a sua fé nas promessas de Deus na sua vida. Não deixe as promessas que alimentam a sua esperança ficarem numa despensa, esquecidas, empoeiradas, não. Jesus, ele está em movimento, mas aquele oficial também estava em movimento. Os dois em movimento, os dois se encontram, a bênção vem, Jesus segue e o oficial segue, todo mundo se movimentando. Só tem movimento nesse texto. Enquanto ele vai, o texto diz que os servos vêm ao encontro dele, movimento, para dar a notícia, para falar que ele vive. Se movimente. Eu termino com uma lição para mim que é preciosa aqui nesse versículo. Eu termino com uma lição para mim que eu e você não devemos esquecer na nossa história e na nossa vida. O verso 54 fala desse movimento de Jesus quando a bênção acontece para aquele pai desesperado. E eu diria para você o seguinte: não importa em que ponto você está da sua espera. Você está aguardando um milagre. Onde você está? Não importa em que ponto você está. Se é no começo, se é no meio, se é já perto do fim, se o milagre já veio e você está indo contar a bênção. Não importa em que ponto você está. Jesus sempre estará à sua frente. Não importa onde você esteja, Jesus sempre está passos à sua frente, passos à minha frente, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa fé e da nossa história. Que Deus te abençoe. Não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
dados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
Glória a Deus por esse momento, por estarmos juntos. Vamos orar agora, vamos falar com Deus e que eu e você, na nossa jornada de fé, na nossa caminhada de fé, a gente tenha movimentos dirigidos pelo Espírito, inspirados pelo Espírito e motivados pelo Espírito. E que as bênçãos e os milagres de Deus aconteçam na nossa história, na nossa vida, na nossa casa e família. Feche os olhos. Santo e poderoso Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse instante. Obrigado, Pai, porque abençoaste, Senhor, aquele oficial do rei, aquele nobre. Vem nos abençoar também, Pai. Tem muita gente aqui ouvindo essa pregação, celebrando com a gente aqui nesta live, que está esperando um milagre. Em nome de Jesus, abrevia o tempo. Em nome de Jesus, envia a bênção. Concretiza, Senhor, a nossa fé. Torna ela real e testemunho vivo ao Teu santo e poderoso nome. Sê com o Teu povo, sê com a Tua igreja. Guarda-nos todos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem.